especializada em prevenção de acidentes para o setor rodoviário. A gente está... Hoje acho que é um momento especial para todo mundo, e principalmente para a gente aqui. Hoje a gente está lançando hoje a campanha do Maio Amarelo, né? Então, é o mês mais importante para a Ônix do ano, porque é o mês justo da conscientização para a redução e prevenção de acidentes. Então, para esse lançamento, a gente está trazendo o Patrick, um convidado também mega especial. Patrick, uma curiosidade, né, Patrick? A gente falou, a gente vai falar de novo, mas você foi das pessoas que ajudaram a construir a Ônix há 4 anos atrás. E, de novo, né, exatos 4 anos, porque em abril foi o mês que a gente começou, pré-pandemia ali, aquela confusão, aquela loucura. Então, passo a bola um pouco contigo aí para você se apresentar e a gente seguir aqui com o nosso papo. Vamos lá, só um pouquinho sobre a minha vida aqui. Eu sou do interior do Rio, sou de Nova Friburgo, sou casado com a Andréia, sou pai do Bernardo, fazendo 10 anos aí. Nós moramos em Porto Alegre. Eu me formei como engenheiro de produção lá na Estadual do Rio. E a minha carreira ela começou na Shell ainda há 22 anos atrás. Então, passei pela área de operações, área de serviço, na programação de entrega. Depois voltei para operações na base de Caxias. Passei alguns anos na área de aviação. E aí vim para a área de transportes e agora em SSMA, no Centro de Excelência, que é uma área bem nova, e eu lidero a área de segurança de transportes no Centro de Excelência de SSMA. E bom lembrar aí que a gente já está há 4 anos nessa jornada aí que está sendo muito legal. Verdade. E o negócio legal é que a Raizen, ela é uma das mantenedoras do Observatório Nacional de Segurança Viária, e através do IBP, e eu também represento a Raizen lá no Conselho de Mantenedores. Pô, que bom. Obrigado, Patrick. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Pelo convite, não, por aceitar o convite, na verdade. Acho que é um papo que não podia faltar a presença da Raizen para fazer esse lançamento, né, como a empresa que realmente se preocupa e é uma das... sobe o sarrafo do mercado, né, quando o assunto é a prevenção de acidentes. E você também como uma pessoa, acho que é uma das cabeças aí do SSMA da Raizen. Mas antes da gente começar, Patrick, eu queria já deixar alguns recados aqui para o pessoal, especialmente nesse período, né, do Maio Amarelo, como eu já falei, é um mês de conscientização sobre a prevenção de acidentes. A gente vai fazer uma campanha um pouco maior esse ano, tá? Então, a gente vai começar agora em maio, a gente vai fechar só em setembro, né? A gente fecha no fechamento da Semana Nacional de Trânsito. Então, durante esse período todo, né, de alguns meses, a gente vai separar uma série de conteúdos aqui, gratuitos, tá? Então, ninguém paga nada, para todos os embarcadores, transportadores ou pessoas que tenham interesse no tema, ou que querem levar para dentro, né, assuntos sobre a prevenção de acidentes e metodologias mais seguras. Então, só para não esquecer e deixar esse recado bem claro para todo mundo que está vendo a gente vai ter aqui kits de endomarketing, né, para transportadoras ou embarcadores que não fazem essa campanha própria interna, né? Então, vocês podem baixar, colocar a marca de vocês e distribuir essa campanha internamente com os motoristas, com as pessoas. A gente também está preparando uma cartilha, né, da nossa metodologia Ônix de prevenção de acidentes. Então, é uma cartilha feita com bastante cuidado nesses últimos 4 anos de aprendizado, o que funciona, o que não funciona, quais são os pontos, né, que quem está começando agora precisa ficar atento, né, para garantir uma boa forma, uma boa metodologia com os motoristas. Também a gente vai ter um checklist de prevenção pré-viagem, bem simples, tá? É um material para quem ainda está começando na jornada, né? A Raizen está vários passos além, mas para quem está começando, é uma boa ferramenta para isso. Durante esse tempo também a gente vai ter mais 5 lives com especialistas em empresas, né? Então a gente vai convidar mais pessoas, convidar outras empresas também que fazem parte desse grupo, né? Seleto grupo de empresas que se preocupam com a segurança. Vamos trazer cases práticos de embarcadores e transportadores, né, que passaram e que passam pela metodologia Ônix, que reduziram seus riscos. Uma calculadora bem simples, que ela é legal, que eu ajudei a construir essa calculadora e a gente coloca alguns inputs, né, de nível de performance, de nível de maturidade do transportador, e ela gera um resultado, né, a maturidade
e o que o transportador precisa fazer para ir para o próximo nível. Então, é meio um nivelador, né, da saúde sobre segurança e prevenção de acidentes do transportador. E aí, dito mais, todo esse material ele vai ser consumido dentro de um grupo, tá? Num grupo no WhatsApp, que vai funcionar somente de maio a setembro, e para quem tiver interesse pode entrar de forma gratuita nesse link aqui, no QR Code aqui abaixo, do lado direito da tela. Vocês podem acessar o grupo e todo esse material vai ser construído, vai ser enviado por lá, vai ser o nosso canal oficial de comunicação. Lembrando que esse grupo ele só vai ficar aberto de maio a setembro, tá bom? Fechado? Então vamos lá, Patrick, para a gente começar o papo, acho que a gente já se posicionou aqui um pouco, né, um pouco da história da Raizen nesse processo de prevenção. Eu queria ouvir de você um pouco do que a sua opinião, né, sobre o que faz a Raizen ser de fato destaque quando o assunto é segurança rodoviária ou excelência na segurança e prevenção de acidentes. Bom, só para avisar aí que eu já entrei no grupo. Ótimo. Primeira pessoa, vamos embora. Beleza, já estou aqui já. Então, assim, eu acho que a gente tem por ser uma grande empresa que transporta combustível, né? A gente transporta muito açúcar também, mas tem um volume grande de combustível. Combustível é 80%, Patrick, do share? Você acredita, do transporte? O combustível seja 80% do transporte? Não, a gente falando da exposição aqui, a gente tem... É porque a gente tem uma parte agrícola muito grande, né? Dos bioparques. Então, eu diria que combustível agora é 40%, aí tem mais uns 40% de cana, de açúcar, e aí tem uma exposição grande em frota leve e açúcar também, biomassa e tudo mais. Mas a gente vindo da Shell, da época da Shell, a Shell só transportava combustível aqui, e a gente, como Raizen, a gente trouxe esse DNA da Shell e também a Cosan, vindo da AESO, junto com a Cosan. A gente entende que para ser uma grande empresa, a gente tem que se preocupar com a gestão de risco, tá? E o trânsito no Brasil, a gente sabe que é bem complicado, né? Então, a gente tem que garantir que nossa equipe é bem treinada e a gente tem que garantir que os nossos motoristas que trabalham para a gente, sejam próprios ou terceirizados, eles estejam preparados para o trânsito, tá? Então, nessa matriz de gestão de risco que a gente trabalha aqui, o trânsito é muito importante e a gente tem que se antecipar. Por isso que você falou aí que a gente puxa um pouco o sarrafo, dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente tem confiança que faz parte do nosso DNA. Estamos dispostos também a ajudar quem quer crescer junto na qualidade de SSMA. A gente faz esse trabalho também, inclusive com empresas parceiras aí. Além de trabalho, acho que eu já bati um papo com outras pessoas da Raizen, acho que tem a responsabilidade também aumenta, né? Então, porque se você acaba virando referência no mercado, as pessoas começam a olhar e esperar os próximos passos, né? Esperar a próxima onda, né, de tecnologia ou de método, enfim. Então, acho que isso também é forte no que vocês fazem. E aí, acho que já emendando uma curiosidade, dentro dessa estrutura, né, de vocês, do contexto, acho que é um contexto como um todo, né? Transporte de combustíveis, uma grande empresa, gestão de riscos, acho que tem um pouco da cultura, acho que é aí que eu queria tocar. Quais são esses pilares, né, de uma cultura forte em prevenção de acidentes? Porque a gente percebe e conhece outras empresas também que transportam não só combustível, mas produtos químicos, gases, óleos e etc. E a gente percebe que nem sempre a cultura é a mesma, né? Então, acho que a gente tem bons exemplos no transporte de combustível, mas outras empresas, não só de transporte perigoso, mas de cargas de alto valor agregado, etc. O que difere, né, a cultura da Raizen para as outras empresas que estão chegando agora nessa cultura de prevenção? Eu acho que é muito o foco e a disciplina, tá? A gente, na área de transportes, né, a gente tem um tripé, né? Equipamento, processo e pessoas. E é mais ou menos nessa ordem. Então, primeiro a gente tem que garantir que
os equipamentos que operam para a Raizen são bons equipamentos. Perfeito. São caminhões novos, caminhões seguros, com tecnologia embarcada de última geração. Por isso que a gente começou com a Onesis aí. E aí, a partir daí, a gente trabalha nos processos. Tem que ser processo robusto, bem implementado e bem controlado. E aí a cultura vem junto com as pessoas, né? Eu não posso pedir que a pessoa faça um ótimo trabalho se eu não tenho um ótimo processo ou se eu tenho equipamento ruim. Eles não vão fazer. Então, a pessoa, quando, no caso, os motoristas, quando vem que a empresa realmente zela pela segurança, colocando bons equipamentos, desenhando processos factíveis, né? Controle de jornada, os próprios parâmetros da Onesis, implementação de câmeras, eles veem que isso tudo a gente faz para proteger a nossa operação, a vida deles e das pessoas. E aí a cultura vem naturalmente. Então, a cultura é criada com tempo e com robustez e constância nesse tripé aí. E o que você acha? Falando o papel do motorista, eu acho que ele é muito importante, porque a gente ainda não tem caminhões autônomos, né? Acho que não sou aqui evidente, mas acho que por um bom tempo a gente não vai ter. E, de fato, o motorista representa o papel mais importante nesse elo, né? Porque, de fato, é ele quem está no front ali, quem vai fazer a entrega e etc. E quais foram, na verdade, né, as principais barreiras com o motorista, né? O que vocês enfrentaram de dificuldades na hora de implementar um sistema de vídeo monitoramento, na hora de implementar um sistema mais robusto e mais controlado, né, de jornada, segurança, etc. Acho que existe um processo de transformação, né? Existe fazer com que o motorista entenda, né, que de fato isso é para o bem dele, leva tempo, né? Então, eu queria que você me contasse um pouco sobre como foi esse processo aí. Há quanto tempo já que vocês estão com esse processo de tecnologia? Há pelo menos uns 6 anos, né? Há bastante tempo. Assim, tecnologia, há 20 anos a gente já usava lá os antigos Bluebird, que era além do tacógrafo, né, para controlar jornada e rota. Mas assim, o motorista é um ser humano, como qualquer outro, e o ser humano tem uma certa resistência a mudanças, né? E eu acho que o que traz o motorista para perto da raiz e o que traz o motorista para eles gostarem da nossa operação é a gente cumprir o que a gente promete. Então, toda a tecnologia embarcada, obviamente, veio para dar eficiência para a operação, para ganhar competitividade, mas toda a parte de SSMA veio para proteger o motorista dessa guerra que é aí fora, né? Sim. Então, se eu implementar câmera falando que eu vou proteger o motorista e eu só me preocupo em achar o erro do motorista, aí eu não vou criar cultura, eu vou criar resistência. E na implementação das câmeras, até antes da Onesis, né, a gente conseguiu verificar que a câmera ajudou muito a gente na investigação de problemas na rua. Então, um exemplo, está nosso motorista rodando na velocidade compatível, na faixa de rodagem dele, usando todos os equipamentos de segurança, e bate no caminhão. Antigamente, sem as câmeras, a gente tinha que fazer toda uma investigação, laudo, geralmente o caminhão ficava retido pela polícia, e dava muito trabalho, e geralmente o motorista, antes de ser absolvido, né, depois da investigação, ele era sempre o primeiro culpado, e agora não. Agora a gente, com a câmera, o motorista tem que saber que ele tem que rodar certo, e quando tem algum evento indesejado gerado por um terceiro, a gente tem a tranquilidade de mostrar que a Raizen está no caminho certo e o errado foi os outros. E aí, começando a Onesis, tem todo um sistema de pontuação, que eu acho que você vai mostrar daqui a pouco. O principal ponto foi a gente dar tempo ao motorista para se adequar a essa cultura de monitoramento. Então, todo o processo de implementação da Onesis na Raizen, a gente deu tempo do motorista se adaptar.
Então, inicialmente, a gente começou a ver muito comportamento indesejado do motorista, que era um comportamento que já existia, só que a gente não via. Né? E aí nós treinamos, demos prazo e demos tempo para o motorista se adequar. E aí estamos aí há 4 anos, só melhorando os indicadores, reduzindo acidente. Eu acho que foi uma boa escolha. Eu lembro que quando a gente começou, isso é engraçado, né? Que essa curva de aprendizado, ela existe e ela é mais longa, né? Como se fosse aquela curva do Covid, não sei se a gente vai lembrar. Ela é mais longa de acordo com a maturidade do transportador ou embarcador, né? Então, em outras palavras, é mais ou menos assim. Quando a gente começa a ver, né, os problemas, que é o caso da Onix, a gente traz essa visão do que realmente está acontecendo na cabine, existe um pico, né? Porque às vezes o motorista não era avaliado, ele não era monitorado. Então, quando você começa a enxergar, você começa a ver uma série de problemas. Então, você tem o pico ali de desvios, de atos inseguros. Só que essa queda, ela depende muito da cultura, né? Então, se a cultura é forte, a queda ela se dá nos próximos 2 meses, 1 mês e por aí vai. Se a cultura é fraca, ela vai dar nos próximos 5, 6 meses, ou às vezes nem cai, né? Então, acho que essa curva a gente chamava de efeito Onix há algum tempo atrás. Ela está muito atrelada ao papel do transportador e embarcador, né? É um conjunto, né? Quase 8 mãos ali, tecnologia, né? Que a gente dá a tecnologia o processo, embarcador observando o transportador, que por sua vez observa e gerencia o motorista. Então, de fato, existe essa curva de aprendizado e às vezes a gente acha que a tecnologia vai fazer algum tipo de milagre, né? Amanhã a gente vai colocar a tecnologia, acabou os acidentes, todo mundo vai viver feliz para sempre. E acho que não é bem por aí, né? Acho que existe a tecnologia, ela suporta, né? Então, assim, um ponto que eu lembrei aqui que é muito importante, a gente tem que, tudo que a gente mapeia e acompanha com os motoristas, a gente tenta colocar no nosso sistema de premiação, né? E esses indicadores ONS, eles fizeram parte do sistema de premiação que levam os motoristas lá para o evento no final do ano, que é o rodeio de caminhões, que é onde vão as famílias dos 50 melhores motoristas. Sim. E a ONS é um desses indicadores. E o processo é esse mesmo, quando o transportador está mais avançado, é mais fácil, é mais rápido, a redução do índice, né? E os que precisam melhorar um pouco a cultura demora mais, mas tem um ponto que é o mais importante, é que dia a dia o risco vai reduzindo na operação, independente se reduz rápido ou se reduz devagar. Instalou a câmera, o risco hoje é menor do que ontem. Colocamos a Ônix, o risco hoje é menor do que ontem, porque a cultura vai se criando e com muito mais agilidade, né? Porque a gente consegue monitorar mais rápido. Nessa cultura que você citou, você trouxe um exemplo que eu acho interessante, eu acho que talvez vocês sejam os percussores disso também, que é a bonificação variável, né? Que é trazer o motorista para o jogo, um prêmio, uma bonificação a mais pelo comportamento, etc. Como que isso muda o jogo, né? Eu sei que hoje virou commodities, vamos dizer dessa forma, né? Muita gente faz, mas de fato acho que funciona muito bem. Eu tive num evento recente, né, em que os motoristas ganhavam carro, acho que é o caso da Raizen, né? Ganham carros, motos, viagens. Você percebe uma diferença, né, no engajamento dos motoristas? Porque, sinceramente, olhando do lado de fora, quando a gente coloca a Onix e traz a classificação, né, o ranking, acho que ali só já traz um sentimento de pertencimento do grupo de cima ou do grupo dos melhores motoristas. E quando isso é evidenciado, né, com dinheiro no bolso ou com prêmios e valorização do motorista, eu acho que muda o jogo, né? Qual que é a sua opinião sobre essa bonificação variável e esses prêmios que fazem parte do processo e do método da raiz? Eu acho que é aquela máxima, né? O ser humano, ele trabalha melhor com recompensa do que com punição. Perfeito. Então, no sistema de gestão da Raizen, a bonificação de SSMA, ela tem um componente muito grande para o motorista, tá?
Então, existe o salário, existe a bonificação que os transportadores dão por produtividade, obviamente, e o SSMA, ele compete igual a igual com esses outros dois componentes. Então, para o motorista, se torna interessante ele ter uma direção segura. E quando a gente fala direção segura, não quer dizer direção ineficiente. Tá? Nessa jornada aí de anos, inclusive depois que a Onisys entrou, a operação da Raizen seguiu a jornada da segurança e seguiu a jornada da eficiência de mãos dadas. Legal. Porque traz a disciplina, e a disciplina ela impacta nos dois lados. Então, e uma coisa muito legal também é o envolvimento com da família, que a gente é muito próximo da família dos motoristas, e essa premiação aí no final do ano é muito top. E qual que é o papel do embarcador agora com a outra persona ali, que é o transportador? Como que você vê, né, essa triangulação? Embarcador, transportador, motorista. O que exige, né, o que vocês precisam exigir do transportador, né, que trabalha para a Raizen? Assim, eu acho que o grande papel do embarcador é que uma ação, nesse caso de segurança do embarcador, a gente consegue trazer diversas empresas, né? Então, nesse caso aí, o embarcador, ele pesca de rede, né? Ele passa a rede da segurança aqui e na Raizen leva 50 parceiros juntos, cada parceiro com 300, 400, 800 mil motoristas, e aí a gente consegue influenciar de rede a segurança da estrada nas vias brasileiras aí. Isso é uma coisa que eu falo muito no observatório. O papel do embarcador para a segurança é obviamente que tem um interesse próprio, que é ter uma operação segura, que é uma coisa que a gente acredita, Sim. né? Mas é impactar o trânsito brasileiro. E aí a gente consegue ter uma gestão muito ativa. É o que eu digo, se a gente pegar os 15 maiores embarcadores do Brasil, a gente influencia aí 70% da frota brasileira. Uhum. Então é pouco esforço para um resultado muito bom. E isso a gente acredita nisso. Legal. Isso é um ponto importante que você comentou sobre prevenção, né? A gente está talvez falando de um nicho específico aqui, que seja produtos químicos e combustíveis, mas o acidente ele é muito mais amplo do que isso, né? Eu acho que esse foi um dos fatores que a gente até, na época que a gente começou a Onisys, levou a gente para o caminho do acidente, porque, de fato, é um problema horizontal, né? Então, não é só transportadores ou embarcadores, é todo mundo. Às vezes, todo mundo aqui conhece alguém ou até já sofreu algum tipo de acidente, ou grave, ou leve, ou médio, mas que, enfim, tem algum impacto na vida de pessoas normais, comuns, né? Como a gente aqui, que transita nas rodovias. Por isso que a campanha do Laço Amarelo esse ano está muito legal, porque aborda todo esse público. Sim. Aborda o motorista de veículo pesado, de veículo leve, o motociclista, o pedestre, o ciclista. Então, a segurança no trânsito depende de todo mundo, né? Não é só das grandes empresas ou de caminhão ou de veículos pesados, né? Patrick, eu trouxe aqui, pedi o pessoal para colocar na tela uma evolução. Quando a gente começou a Onisys na Raiz, eu lembro muito bem desse dia, inclusive, que a gente debatendo o critério, né? Mas como é que a gente vai chegar num KPI, num critério que pudesse normalizar? Aí eram dois problemas, não sei se você lembra. O primeiro problema era colocar na mesma base de comparação o transportador que tinha 200, 300, 400 motoristas daquele que tinha 20, 10. E o segundo motivo, né, era colocar também na mesma base de comparação o motorista que dirigisse 100 horas por mês, 200 horas por mês, e aquele que tirou férias ou está afastado e dirigiu 10, dirigiu 5. A gente quebrou a cabeça e a gente chegou num denominador comum que foi o pontos por hora, né? Então, explicando para quem está assistindo, o método é bem simples, tá? Ele é uma cópia, né, da carteira de CNH nossa, do dia a dia. Então, quanto mais infrações a gente comete hoje, mais pontos a gente acumula, né? E aqui o sistema de pontuação é o mesmo, né? Então, quanto mais atos inseguros, né, o desvios de segurança o motorista comete, mais pontos ele soma.
A diferença é que a gente divide essa pontuação, aí cada ato inseguro tem um critério, né, de avaliação. Então, celular tem um critério de 100 pontos. Mão fora do volante, se não me engano, são 5 ou 15 pontos. Então, para cada um desses desvios tem uma pontuação, a gente soma os desvios cometidos, né, as respectivas pontuações, e dividimos, né, normalizamos pelo número de horas dirigidas. Ou seja, o motorista que dirigiu 20 horas ou que dirigiu 200, vai ser dividido pelo número de horas. Então, a gente vai trabalhar todo mundo na mesma base de comparação e a gente chamou carinhosamente de pontos por hora. Então, esse critério ele é o principal critério e é o norteador, né, do desempenho e da performance, tanto dos motoristas, tanto dos transportadores. Então, em resumo, um motorista ou um transportador que tenha um alto número de pontos por hora significa que ele está cometendo vários atos inseguros por hora dirigida, né? Acho que simplifica bem essa conversa. E aí, quando a gente começou com a Raizen lá em 2020, na safra 2021, a gente finalizou a safra 2021 e aí a gente teve o primeiro resultado, né? Olha, a gente, depois de um ano avaliando, a gente chegou no número aqui de 14 pontos por hora, ou seja, a média global Raizen, né, era 14 pontos por hora de todos os motoristas, é, né, uma média de todo mundo. E aí, ano após ano, né, a gente percebeu que vocês conseguiram diminuir, né, bastante esse indicador. Eu lembro que a meta inicialmente era de 10, a gente baixou para 9 no primeiro ano, no ano 21, 22, depois foi para 6,4 e agora a gente fechou o último ano safra 23, 24, agora em março, abril, com 4,2. Então, aí eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, né? Mas o que vocês fizeram? Cara, não é muito a gente, né? É a cultura, é o processo, é o acompanhamento, são as auditorias, são os assessores de transporte que precisam ficar atrás dos transportadores. Então, eu queria que você me contasse um pouco desses aprendizados, né? Principalmente o que faz essa evolução e qual que é a bala de prata, né? Talvez o segredo, né? Para quem está querendo começar com esse processo. É engraçado, né? Vendo assim parece óbvio, né? E parece... exato. A gente discutiu para resolver esse pontos por hora aí. Agora é bem óbvio mesmo. É simples. Assim, o que eu penso disso aí? Não tem bala de prata, né? Sim. Se a gente dispersar, essa pontuação começa a subir e um fato que vai começar a ter mais acidente. Então, é a constância. A gente não pode ser ansioso, a gente não pode ter É porque a gente gosta muito de simplificar a ação do outro, né? E quando dá certo também, né? É mais simples do que parece. Quando dá certo foi eu, quando dá errado é que os outros não trabalharam direito. Mas assim, a gente não pode simplificar. A Raizen aí, esse grupo aí, está em torno de 5 mil motoristas. Sim. Então, obviamente que nesses 14 pontos por hora, teve motorista com 50, 60 pontos por hora. E a ideia é atuar sempre nesses outliers aí. A galera que está na média, deixa lá, não está dando problema, está fazendo o trabalho dele. Eu acho que se for para dar algumas dicas, é atuar sempre para quem está fora. Sim. Está destoando muito da média. E um ponto legal dessa pontuação é que a gente consegue dividir por grupos, né? O grupinho da galera lá que mais mexe no celular. Aí você consegue pegar esse grupo e fazer um treinamento específico. Um grupo do pessoal que dirige com a mão apoiada no câmbio. Você consegue retreinar essa galera só para esse componente. O grupo da rapaziada que fica muito disperso. Você consegue treinar só esse grupo. Então, a dica é não olhar a média, é olhar sempre quem tem a pontuação mais alta. E a gente resolvendo a galera do topo, obviamente que a média vai resolvendo. É um pouco da mediana, né? Quem está mais distante da média ali, né? Então, isso aí. Eu falo... Desculpa, pode. E um ponto legal é assim, nós estamos falando de... Né, a gente tem lá os acidentes, aí abaixo dos acidentes, os quase acidentes, e abaixo dos quase acidentes, condição e comportamento inseguro.
a gente está monitorando daí para baixo. Então, assim, não existe a menor vontade de a gente chegar numa média de 0 pontos por hora. A gente tem que manter uma média baixa, porque aí sim a gente não vai ter acidente. É o que o pessoal fala, a gente tem que reduzir a base da pirâmide, que a gente nunca chega no topo. Né? Agora, é a constância e conversar. Conversando a gente cria cultura e aí, rápido ou devagar, todo mundo chega nessa pontuação ou muito próxima disso. Muito bem. Acho que para a gente, até como fornecedor, assim, o desafio muda. E vou te dar um exemplo disso, tá? A gente está trazendo novos embarcadores para dentro e a gente se deparou com um recente agora que não tem nada, assim, não tem metodologia nenhum, não tem manual de transporte, né? Tá bem no zero. E aí a preocupação, e quando a gente mostra alguns dados, é tudo muito novo, né? É tudo muito surpresa, são evidências que ele não tinha visão, a gestão de risco dele não existia. Então é tudo muito bom, é meio início de namoro, assim, né? E aí, quando eu olho para os comportamentos, né, principalmente para os dados da Raizen, o objetivo muda, porque a gente não tem que olhar mais o comportamento, né? Vocês já entenderam como funciona a regra, né? Agora a gente precisa buscar justamente o que você falou. Quem são aqueles motoristas que estão na média para baixo, né? Quem são os transportadores que estão na média para baixo? Quais são os principais atos e desvios graves e gravíssimos que a gente precisa focar, né, nos próximos meses, semestres e anos? Então, muda o objetivo, né, das tratativas na relação cliente-fornecedor, né? Então, acho que o nosso time interno aqui de CS ainda está com esse olhar, né, mais personalizado, de acordo com a necessidade específica de cada cliente, porque às vezes estão em momentos e fases de maturidade completamente diferentes e que vão exigir, obviamente, acompanhamentos diferentes de acordo com o nível de maturidade do processo. E uma questão bem técnica, né, mas que eu acho que é importante, assim, o risco é diferente também, né? A gente, dentro da raiz, a gente tem várias operações com riscos diferentes. Um transporte de combustível, obviamente, é muito mais arriscado do que um transporte de açúcar na mesma rota. Então, eu acho que o transportador ou o embarcador tem que saber identificar qual é o risco da sua operação e qual é o nível ótimo aí para gerenciar, né? Porque a zero condição insegura não vai existir. Existe o zero acidente. Isso existe. Mas o zero condição insegura não, porque o motorista vai eventualmente dar aquela espreguiçada, distrair. Assim, hoje em dia já é meio chato para a pessoa usar um celular ou não usar um cinto assim, porque já tá manjado isso, mas acontece, acontece bastante, né? Aí tem que pegar um pouquinho mais pesado aí, né, com um papo mais duro, mas tem que ser tudo step by step aí. Uhum. Ô, Patrick, para a gente caminhar para o fim do nosso papo aqui do encerramento, eu queria que você contasse, né, desse aí 3 dicas, as famosas dicas valiosas. 3 dicas para quem é embarcador, transportador, está começando agora no processo de prevenção, na jornada. Assim, o cara que está... O acidente é um problema, acho que isso é inegável, mas agora ele começa a perceber com outros olhos, né? Começa a perceber como um objetivo estratégico que ele precisa tomar alguma ação para diminuir esse sinistro, diminuir o custo, diminuir, eventualmente, morte dos seus motoristas. Então, 3 dicas, né, importantes para quem está começando agora. Bons equipamentos, com uma boa manutenção, bom controle, gestão e controle, e conversar com as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Não dá para copiar o que a Raizen faz, o que outro embarcador faz. Dá para se inspirar e se espelhar. Então, se eu só consigo controlar muito bem 20 processos, vamos fazer 20 processos, não vamos tentar fazer 70 processos sem controlar. Se eu só consigo controlar muito bem 5 processos na minha companhia, na minha empresa de transporte, vamos fazer muito bem feito. Perfeito. Comunicar, treinar,
e aí estamos fazendo bem os 5, eu vou para o 6º, vou para o 7º, vou para o 8º, melhora a tecnologia, melhora o padrão, e aí, com isso, o risco vai sempre reduzindo. O risco hoje é o que é, em qualquer companhia, se eu não tenho processo nenhum, o meu risco é o que eu estou vendo. A quantidade de acidente que eu tenho, a quantidade de eventos de roubo, a quantidade de eventos que eu tenho. Conforme eu for melhorando o processo, esse risco vai reduzindo e esses eventos indesejados também. Cabe à empresa acelerar ou não esse processo. Mas tem que lembrar que as pessoas têm que conseguir absorver esses processos. E uma coisa que eu falo, eu nunca vou tombar com nenhum caminhão. Por um motivo muito simples, porque eu não dirijo o caminhão. Então, tudo que a gente fizer, a gente tem que conversar muito com o motorista, né? Para ver se o que a gente escreve ele consegue fazer lá na ponta, que senão ele não vai fazer. Perfeito. E a culpa não vai ser dele quando der problema. Perfeito. Ótimo. Muito obrigado, viu, Patrick? Eu acho que são pontos que podem encurtar caminhos assim para quem está começando, porque às vezes parece óbvio, né? Mas acho que tem uma diferença muito grande da teoria, do que a gente está conversando aqui, e da prática, né? Na hora de executar e acompanhar no dia a dia. A gente sabe que o dia a dia do transportador não é fácil, né? Caminhão estragado, carga estragando, é uma série de confusão ali todos os dias. Estrada ruim. Estrada ruim, segurança nas estradas, né? Falta de lugar para o motorista descansar, enfim. Mas acho que é importante, acho que é um assunto que precisa ser batido, precisa ser repetido, né? E todo ano a gente vir com novos temas, novas formas de melhorar a segurança. Acho que é para isso que a gente está aqui. Então, para finalizar, Patrick, queria te agradecer, tá? Por você ter aceito o convite nesse dia especial, né? Acho que repetindo aqui, acho que é um momento de lançamento da nossa campanha, uma campanha muito especial que a gente tem preparado para vocês. Queria agradecer também, obviamente, a audiência que acompanhou a gente aqui nesse papo. Então, deixar os recados finais. Aí, Patrick, se quiser deixar algum recado, deixar algum agradecimento, fique à vontade. Eu quero agradecer pela parceria. Eu acho que estão sendo 4 anos muito bons e muito aprendizado. Queria me colocar à disposição para quem quiser tirar dúvida, conhecer como é que funciona o sistema de gestão de transporte da Raizen. Lembrando que eu tenho interesse pessoal nisso porque a minha família roda nas estradas brasileiras, então é um interesse pessoal meu garantir que todos os motoristas dirijam com responsabilidade. E agradecer aqui quem está nos ouvindo agora e quem vai assistir essa live aí nos próximos dias. Fechado. Muito obrigado, Patrick, e audiência, por ficar com a gente aqui até quase 8 horas da noite aqui numa quarta-feira. E antes da gente encerrar, eu queria só relembrar, né, para todo mundo que chegou no meio do caminho ou depois entrou no meio da live, que a nossa campanha, né, vai de maio a setembro, né? Então, a gente está preparando aí uma série de conteúdos, de ferramentas que estarão disponíveis de forma gratuita. E vocês podem acessar o QR Code aqui na tela, do lado direito aqui, e acessar o grupo do WhatsApp. Ele vai funcionar de maio a setembro, né, de novo, com esses cases, com toda essa ferramenta e conteúdos que a gente vai disponibilizar lá para vocês. Fechado? Então, Patrick... Aí tu faz a mesa redonda lá no fechamento. A gente vai fazer uma sessão de treinamento, a gente chama de novo. Fechado? Legal. Valeu, gente. Obrigado e até mais. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.